bem-vindo. Tudo bom, Heloísa? A paz de Cristo, o amor de Maria, que alegria estar com você novamente aqui, nos ajudando. Alegria. Deus seja louvado. Quis o Senhor que nós nos encontrássemos novamente, né? A providência de Deus tudo disso. Eu saúdo você, querida, a todos os irmãos, as irmãs, receba o meu abraço. Vi que Cristiana já está aí também, né, Cristiana? A Cris está aí. Louvado seja Deus. A Cris tem que aproveitar. Cristiana. Tem muita crise agora. Tem, verdade. Graças a Deus, né? É isso aí. Então, nós vamos começar, né, nessa tarde, a partilha com o livro Rezar Erguendo as Mãos Santas, não é? Esse livro aqui. Isso! Então, nós vamos começar, então. Você quer falar alguma coisa, Cristiana, Cristina, antes de eu iniciar? Não, eu estou aqui hoje só para participar. Eu perdi a outra que você teve na minha diocese, agora eu tenho que participar, tenho que aprender. Correr atrás. Então, tá bom. Louvado seja Deus, irmãs. Eu estou muito feliz de estar com vocês novamente, né? Então, nós temos agora até às 5 horas para a gente trabalhar aqui o capítulo 3. É um capítulo longo. Se Deus quiser, eu vou conseguir passar ele todinho, né? Se Deus quiser. E Ele quer, tá? Ele quer. Às 5 horas, Nossa Senhora vai cuidar disso para eu ser bem objetiva e falar aquilo que realmente Deus quer que a gente fale, que a gente estude nessa tarde. Tá bom? Vamos rezar a oração do Divino Espírito Santo, pedindo ao Senhor que nos dê essa graça. A graça de nós sermos eu e cada uma, que nós sejamos agora movidos pelo Espírito Santo de Deus, que nada nos distraia. Eu sei que ficar dentro de casa é um filho que chama, é o marido que chama, é o marido que passa, né? Assim, então tudo pode querer nos distrair, né? É uma situação, um vizinho, a campainha que toca, o telefone que chama, né? Mas vamos nos colocar na presença do Espírito Santo de Deus, já rezamos a misericórdia, né? E o Senhor já derramou sobre nós a sua misericórdia. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que ele esteja também a nos visitar nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos, sim, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já vou dar início, então, ao ensino, porque a gente já rezou um pouco, né? Gostaria de pedir agora a todos vocês que clicassem em cima do microfone para deixar o microfone no silencioso para a gente não ter interferência. O microfone tem que ficar com um risquinho em cima. Se ele não ficar com risquinho, é porque ele está ligado. Então, nós vamos desligar o microfone. Clica nele para ele ficar com um risquinho. Ótimo. Minhas queridas, meus queridos, olha só. Tem homem aí, Cristina? Tem intercessor homem? Ou só mulher agora, nessa tarde? Eu só estou vendo o nome de mulher, né? Isso, só mulher agora. Aí. Então tá. Eu tenho esse livro que eu fiz uma formação com a Elza lá em Quirinópolis. Ela teve uma formação para nós lá em Quirinópolis, da Diocese, e eu comprei esse livro, eu tenho esse livro. Que beleza, então depois a senhora vai poder ler o capítulo 3 todinho, porque é esse que nós vamos trabalhar.
né? E oh, que maravilha! Isso aí, dona Iraci, louvado seja! Que bom! Olha só, esse livro eu acho que já está até esgotado lá no Escritório Nacional da Renovação, de tanta gente que está pedindo esse livro, né? Toda a intercessão a nível de Brasil foi convidada a estudar esse livro. Olha que maravilha! E com isso a gente fica em unidade, né? Todo mundo aprendendo a mesma coisa, todo mundo falando a mesma língua, não é? Todo mundo entrando em comunhão com o mesmo ensinamento. E eu estou mostrando a capa, né, do livro, Erguer as Mãos Santas, e agora eu mostro a contracapa aqui, o verso, o retratinho do autor. O autor é o Cyril John. Cyril John mora na Índia. E ele, durante muito tempo, ele foi, podemos assim chamar de o presidente internacional da intercessão. Aquele que coordenava, podemos dizer dessa forma, para ficar mais fácil. Ele que, a nível internacional, representava o Ministério de Intercessão no escritório internacional. E o Cyril John toda a vida se dedicou ao Ministério de Intercessão, de formação, e ele escreveu alguns livros. Esse aqui é um deles, tá? É um deles. E toda a intercessão a nível de Brasil, todos os intercessores receberam a incumbência de estudar esse livro este ano. E como a Cristiana é muito zelosa, né, eu aprendo muito com ela, que eu acho ela muito zelosa pelo rebanho intercessor do estado dela. Eu conheci a Cristiana quando ela era coordenadora diocesana da intercessão. Agora ela está na coordenação estadual. E uma das características dessa mulher de Deus é o zelo. Então, ela pediu, né, que todo o estado de Goiás também estudasse esse livro. E eu vou trabalhar hoje com vocês o capítulo 3. O capítulo 3 se chama Crescimento na Intercessão. Crescer. Nós precisamos crescer no ministério de intercessão. Mas, gente, crescer em Deus é descer. Crescer em Deus não é aumentar. Crescer em Deus é diminuir. O reino de Deus é o reino dos contrários. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser grande, seja pequeno. Quem quiser crescer, tem que descer. E o que é descer? Descer é ter um coração puro. Descer, irmãos, é ter um coração como o coração de Jesus. Descer é se render. Descer é fazer a vontade de Deus. E já há uns 3 anos, o Senhor inspirou a Josirene, que é a nossa coordenadora nacional do Ministério de Intercessão, inspirou a Josirene com a palavra de Lucas 5, que é aquele texto, irmãos, quando o Senhor nos convida, né, a ir para as águas mais profundas. Esse texto de Lucas 5 é o texto rema. É a palavra rema, é o norte para nós intercessores durante esse tempo. Pode ser que ano que vem o Senhor dê outra palavra, mas até esse ano, Lucas 5 é a palavra que direciona o ministério de intercessão. É lançar as redes para águas mais profundas. É descer às profundezas. É um convite para a gente sair do raso, sair da superficialidade. E não sei se eu comentei com vocês no outro encontro que eu tive com vocês, quando é que nós somos intercessores rasos? Quando é que nós somos intercessores superficiais? Nós somos intercessores rasos, intercessores superficiais, quando a gente vai interceder com o coração magoado, quando a gente não quer perdoar. Aí nós estamos sendo intercessores rasos. Não estamos sendo intercessores crescidos em Deus. Porque nós, irmãos, nós não temos o direito de ficar magoados. Nós não temos o direito de não perdoar. Isso é para quem está começando na caminhada lá,
Mas nós que já caminhamos e somos intercessores, fomos chamados ao serviço da intercessão, nós não temos o direito de não perdoar. Nós não temos o direito de ficar magoado, porque o Senhor, Ele já nos perdoou. Intercessor raso é aquele intercessor, então, que não perdoa. É aquele intercessor, irmãos, que só fica fazendo oração de reparação. Aquele intercessor que não pergunta para Deus quais as causas que Ele quer que a gente reze, mas só fica rezando pela lista, pelaquela lista. É claro que a gente tem que rezar pelo grupo de oração, pelo coordenador, pelo pregador da semana, pelos retiros da RCC, pelos congressos, né? Mas só que nós não podemos ficar só nisso. Deus quer que nós atinjamos um patamar cada vez mais alto de intercessão. E para atingir esse patamar alto, esse alto nível de intercessão, para que a gente cresça no ministério de intercessão, nós precisamos aprender a ouvir Deus. O que é que o Senhor quer que a gente reze? Qual é a causa dessa situação? Porque senão a gente fica só rodeando a situação, a gente não vai direto no ponto. Deus fica doido para mostrar para a gente o ponto lá, onde é que Ele quer que a gente coloque a nossa intercessão, e a gente não para ouvir Deus. Intercessor raso, superficial, é aquele que faz da reunião de intercessão dela, sabe aquela reunião de intercessão que a gente tem toda semana? Tem intercessor que vai para aquela reunião e fica só rezando pelas suas causas, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido. Esse intercessor é um intercessor raso. Intercessor superficial é aquele que fica só rezando pelas coisas, rodando em volta do seu umbigo, né? Ele se esquece de que quando a gente se ocupa das causas de Deus, Deus se ocupa das nossas causas. As nossas preocupações, Deus vai cuidar. Quando nós nos ocupamos do reino de Deus, da igreja, das almas, Ele chega na nossa vida para cuidar daquilo que a gente não dá conta. Amém, irmãos? Ele chega na nossa vida e cuida daquele marido, daquele filho, daquela nora, daquela situação de emprego que a gente não dá conta. Então, nós não podemos ficar presos em nós mesmos. Esse capítulo é um chamado. Cyril John, nesse capítulo, nos chama a crescer no ministério de intercessão. E ele começa o capítulo 1 dele falando do coração puro. Então, ele diz que para ser um intercessor segundo o coração de Deus, nós devemos ter um coração puro. E nessa primeira parte desse capítulo, ele dá assim, vários exemplos de homens e de mulheres de Deus, né? Da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, que viveram uma vida na presença de Deus. Que viveram uma vida na presença de Deus, eram homens e mulheres de Deus e que intercediam de forma profunda, de forma crescida. Aí o Cyril John vai citar o Abraão, Moisés, Elias, ele cita Daniel, Judite, Esther, ele cita até Maria Santíssima. Esses homens e essas mulheres, o que movia a oração deles? Quando eles iam rezar, o que eles faziam? Eles eram movidos pelos interesses de Deus. A gente, quando procura na Bíblia, a gente nunca vai ler lá Moisés rezando por ele, Moisés rezando pela família dele, Moisés rezando por um filho dele, Judite pedindo por uma coisa dela. Nunca. A gente sempre vai ver esses homens e essas mulheres rezando pelos interesses de Deus, pelas causas de Deus. Eles rezavam pelo amor ao templo, né? O templo de Jerusalém estava prestes a ser destruído pelos inimigos. Aí eles iam para a presença de Deus e rezavam pelo templo, para que Deus não permitisse que o templo fosse destruído pelo inimigo. Quando eles viam o povo pecando, eles iam para diante de Deus e rezavam por amor ao povo de Israel. Por amor ao povo de Israel, eles se penitenciavam, eles se vestiam de saco, eles jejuavam, eles se mortificavam.
E a gente pode pensar assim, mas, Heloísa, o que é o templo hoje? Hoje, para nós, o templo são os irmãos que o Senhor nos confia, lá do nosso grupo de oração. O templo hoje são os irmãos que o Senhor nos confia pelo nosso ministério pessoal. É a igreja de nosso Senhor. O templo hoje que Deus quer que a gente reze são os governos, são as nações que estão aí nessa guerra fria, nessa guerra, nesse combate de poder. Então, irmãos, é preciso ter visão ampliada, senão a gente vai ficar só preso na gente mesmo, né? É preciso ver além, enxergar o mundo como Deus enxerga. E muitas vezes a gente fica enxergando, olhando somente, né, para o nosso umbigo e nos esquecemos dos interesses de Deus e de que Ele cuida de nós. Olha, lá em Êxodo, Cyril John cita, Cyril John lembra aqui no livro, no capítulo 3, Cyril John lembra aquele versículo de Êxodo 33, versículo 17, que fala assim que Moisés, ele era tão próximo de Deus, tão íntimo de Deus, que Deus virou para ele e falou com ele assim, Moisés, porque você pediu, porque você goza do meu favor, porque eu te conheço pelo nome, eu vou te atender. Olha só, hein? Ele era tão íntimo que Deus vira para ele e fala isso. Moisés, eu vou atender porque foi você que pediu. Porque eu te conheço, a gente é íntimo. Será que eu e você, nós somos tão íntimos de Deus que Ele conhece a gente pelo nome de verdade? A palavra de Deus diz que Deus nos conhece pelo nome, né? A palavra de Deus diz isso. Mas será que Deus, hoje, Ele poderia virar para mim, Heloísa, e falar assim, Heloísa, porque você é íntima minha, porque você anda na minha presença, porque você goza do meu favor, eu vou atender esse pedido que você está me fazendo. Olha, irmãos, que coisa forte, né? Que coisa forte. E lá em Jó, olha só, Cyril John lembra também de Jó. Ele cita um texto lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8. Ele fala aqui, ó, no capítulo 1, no versículo 8, ele lembra que Deus vira para Jó e fala assim, ó, em atenção, em consideração ao meu servo Jó, eu não tratarei vocês como vocês merecem. Olha que coisa linda. Deus se volta para aquele povo lá e fala isso. Por causa de Jó, em atenção a ele, em consideração a ele, eu não vou tratar vocês do jeito que vocês merecem, não. Eu vou tratar vocês com misericórdia. Será que Deus pode virar para as pessoas, para o povo, né, e falar isso? Olha, em consideração a cristiana, eu não vou tratar você do jeito que você merece. Em consideração a Heloísa. É muito forte, né? Então, isso significa o quê? Que Deus quer que nós sejamos íntimos dele, amigos dele, né? E que a gente faça intercessão com o nosso coração puro, rendido mesmo, um coração santo. Que a gente faça intercessão, irmãos, não só com o coração puro, mas também com as mãos limpas, como o salmista reza no Salmo, né? E a gente canta, ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. É assim que a gente canta, né? Naquele canto, né? Então, fazer intercessão com coração puro, fazer intercessão com mãos limpas, é fazer intercessão com reta intenção. Com reta intenção. É fazer intercessão com santidade de vida. É viver uma vida de consagração. É viver uma vida para agradar a Deus. A minha vida agrada a Deus. Olha que bênção. Eu poder falar isso e você falar isso. Não, Deus olha para a minha vida e se alegra com a minha vida. E se agrada da minha vida. Para isso, o Cyril John lembra que no capítulo 3, o intercessor ele deve estar livre de pecado grave. O servo de Deus ele tem que fugir da vida de pecado.
fugir das ocasiões de pecado, fugir da concessão ao pecado. Olha que forte. O servo de Deus não deve consentir no pecado. Pecadores todos nós somos. E seremos até o final da vida. Mas nós não devemos consentir no pecado. É diferente. A pessoa ser pecadora e a pessoa consentir no pecado. Não tem problema. Deixar o pecado entrar e viver no pecado e consentir no pecado. Aí não. Por isso, irmãos, que a gente tem que viver reconciliado, né? E viver mais, buscar mais o sacramento da penitência, né? Buscar com mais constância, né? O sacramento da penitência. Buscar essa vida reconciliada com Deus, com os irmãos, buscar um arrependimento sincero, aquele arrependimento verdadeiro, pedir a Deus para criar em nós um coração contrito, um coração humilhado, pegar aquele Salmo 50 e rezar nele, criar em mim, Senhor, um coração contrito, um coração humilhado na tua presença, um coração profundamente arrependido. Pedir isso na nossa oração pessoal, lá no nosso cantinho de oração. E quando a gente fosse reunir com os nossos irmãos, lá na nossa reunião de intercessão semanal, a gente se humilhar mesmo na presença do Senhor, a gente se esvaziar, a gente pedir perdão antes da gente iniciar os clamores, antes da gente iniciar o combate pelo grupo de oração, pelas causas da renovação carismática da nossa cidade, da nossa diocese, da nossa região, antes da gente começar a pedir pelo coordenador, pelo grupo, pelas ovelhas do nosso grupo de oração, a gente se reconciliar, se humilhar na presença do Senhor, porque o Salmo 50 diz que o Senhor, ele não despreza um coração contrito e humilhado. Não despreza. E o Círio John, ele caminha, né, nesse capítulo 3, e aqui no capítulo 3, no tópico 2, o tópico 2 tem o título de regras da intercessão. Ele cita, o Círio John, ele fala no capítulo 3 de 10 regrinhas que tem a intercessão, 10 regrinhas. Ele vai falando uma por uma. São dicas, ele coloca essas regrinhas como dicas para enriquecer a nossa intercessão, para nos enriquecer como intercessores. E a gente vai estudar essas 10 regrinhas e o Espírito Santo vai tocar agora. Vamos ver qual é a regrinha que mais vai te tocar. Porque o Círio John, ele nos orienta que nós, intercessores, devemos ser estratégicos. Se a gente vai para uma guerra espiritual, e a intercessão é uma guerra espiritual, a gente tem que ter estratégia para a gente ganhar essa guerra. A gente não pode ir de qualquer jeito, atirando para todo lado, senão a gente corre o risco do tiro sair pela culatra e ferir a gente mesmo. A gente corre o risco, se a gente começar nessa guerra espiritual a atirar para todo lado, a gente corre o risco de se ferir, ou ferir o irmão, não é? Então, nós precisamos ser estratégicos. E ele conta, né, aquela história dos 2 pedreiros, né, que construíram uma catedral, né? Então, o Círio John conta essa história, né? Que tinha 2 pedreiros construindo uma grande catedral. Um pedreiro falava para todo mundo que ele estava construindo um muro. Por isso que ele estava colocando um tijolinho em cima de outro tijolinho. Que ele estava construindo um muro. O outro pedreiro não falava isso, não. O outro pedreiro falava: eu estou construindo uma grande catedral. Olha só, o primeiro pedreiro tinha uma visão curta. Ele ficava só olhando ali aquela parede, aquele muro. Já o outro pedreiro, ele construía, ele colocava o tijolo lá, mas ele já enxergava aquela catedral enorme. A catedral não estava pronta ainda, mas ele já via aquela catedral enorme. Ou seja, ele tinha uma visão ampliada sobre o trabalho dele.
Já o outro pedreiro, que falou que ele estava construindo só um muro, ele tinha uma visão curta, estreita. Então, a nossa intercessão, ela não pode só ficar naquilo que a gente pensa. Ela não pode só ficar naqueles pedidos que chegam para nós, assim, escrito no papel. O Senhor quer ampliar a nossa visão. O Senhor quer que a gente enxergue o que está no coração dele, para a gente entrar em comunhão com ele. E aquilo que está no coração dele acontecer na vida das pessoas. Tá certo? Então, a primeira regrinha para que isso aconteça, o Círio John dá para nós. Primeira regra, ele diz, para que a nossa intercessão não fique só naquilo que a gente pensa, não fique só na listinha, naquilo que está escrito lá, a gente tem que rezar no poder do Espírito Santo. A gente tem que rezar fazendo uso dos dons carismáticos. É a primeira regra. Nós, às vezes, irmãos, a gente reza horas e horas. A gente fica muito tempo rezando por alguma causa, por uma situação. Mas só que a gente não para ouvir o Espírito Santo sobre aquela situação. E o Círio John traz aqui um exemplo. Ele fala assim, olha, que uma vez alguns pais chegaram perto dele e falaram para ele assim, Círio John, reza pela nossa filha. A nossa filha está com dificuldade nos estudos. Não está conseguindo, né, aprender, está com dificuldade na escola. Aí eles foram rezar. E Deus revelou, olha só, Deus revelou, na hora que eles estavam rezando, fazendo a intercessão pela menina, eles pararam para ouvir Deus, e Deus revelou que aquela menina, ela estava sendo bombardeada com ideias suicidas. Ela estava tendo tendências suicidas. Ela estava sendo tentada a cometer suicídio. E eles continuaram rezando e Deus mostrou que ela estava sendo perturbada por um rapaz através de ligações telefônicas. E isso fazia com que a menina não conseguisse concentrar nos estudos. Isso fazia com que a menina não aprendesse, não se desse bem na escola, ficasse com dificuldade na escola. Olha só, gente, Deus revelou a causa do baixo rendimento escolar daquela menina. E eles, então, passaram a atacar as causas. Olha só, hein? Que lindo esse exemplo. A menina tinha dificuldade nos estudos? Tinha, mas qual a causa? Deus quer que a gente, quando vai orar, quando nós formos orar pelas situações, a gente tem que perguntar a causa daquilo e Deus mostra, para que a gente vá e coloque a oração, é como se a gente estivesse colocando o remédio, né? Lá naquela causa, tá certo? Imagina se o Círio John e a equipe dele ficassem só rezando, Senhor, abençoa os estudos dessa menina, Senhor, ilumina essa menina. Imagina se eles ficassem rezando só por ela, pelos estudos, e não tivesse perguntado a Deus, não tivesse ouvido de Deus qual era a causa da dificuldade daquela menina. O problema não teria sido resolvido. Então, a primeira regra que o Círio John fala aqui no capítulo 3. Regra 1, rezar no poder do Espírito Santo. Usar os dons carismáticos. Regra 2, agora eu vou falar da regra 2. Círio John fala, rezem de acordo com a vontade de Deus. Gente, uma regra tem muito a ver com a outra regra, tá? Então, Círio John, nessa regra 2, nessa dica 2, ele fala, rezem de acordo com a vontade de Deus. Se você, intercessor, é íntimo de Deus, é íntimo do Senhor, é próximo do Senhor, ele vai revelar o que ele pensa para você. O intercessor que é íntimo de Deus, Deus revela para esse intercessor o que ele traz no coração. E o Círio John dá outro exemplo. É bom esse livro, porque o Círio John ele vai falando, ele vai ensinando,
E ele vai dando exemplos para que a gente entenda o que é a intercessão, como que a gente realmente tem que fazer a intercessão da forma certa, como que nós estamos precisando fazer da forma certa. Então, ele fala assim, ele dá um exemplo de um grupo de intercessores lá da Índia. Olha só. Esse grupo de intercessores, eles foram rezar numa vigília, fazer uma vigília à noite, uma vigília noturna. E eles estavam rezando lá, né, durante a noite, a madrugada, e Deus mostrou para eles o mapa da Índia. Olha que legal. Deus mostrou para eles o mapa da Índia e uma região da Índia, em particular. Deus mostrou, assim, uma região. E eles começaram, então, a rezar por aquela região que Deus estava mostrando. Rezar, rezar, rezar. 2 meses depois dessa vigília, o bispo daquela região que eles rezaram, olha só, hein? O bispo daquela região ligou para eles, pedindo para eles irem lá pregar um retiro. Olha só. Eles não sabiam nada da região. Simplesmente eles estavam numa vigília rezando. Deus mostrou para eles o mapa da Índia e mostrou uma região, que eles tinham que rezar para uma região. Eles rezaram, rezaram, e Deus colocou no coração do bispo a moção do bispo fazer um retiro lá, e o bispo então ligou e eles foram lá pregar o retiro. Então, irmãos, o que a gente aprendeu até agora? Que nós precisamos fazer momentos de intercessão, momentos de clamor em línguas, orar muito em línguas e ouvir Deus. E parar para ouvir Deus. Hoje eu quero desafiar você, que é intercessor. Eu quero hoje te desafiar. Qual que é o desafio que eu quero dar para vocês, para todos vocês hoje? Antes de vocês dormirem hoje, vocês vão se colocar em intercessão, vocês vão se esvaziar, se humilhar na presença de Deus, vocês vão pedir perdão a Deus, se humilhar, perdoar se tiver mágoa com alguém e começar a orar em línguas. Vão orar em línguas, fazer clamor em línguas e depois vocês vão silenciar e se colocar à disposição de Deus. Silencia e fica à disposição de Deus. Para que Deus inspire uma situação para você interceder. Então, você se esvazia. Entrega ali seu marido, seu filho, tudo que te preocupa, tá? Entrega tudo, se humilhe na presença de Deus, peça perdão e começa a orar em línguas e fala para o Senhor, eu estou à sua disposição. Eu estou aqui para interceder por aquilo que o Senhor quer que eu interceda agora. Fala para mim. O que o Senhor quer que eu te apresente? Qual é a causa? Qual é a pessoa? Qual é a situação? Tá bom, gente? É um dever de casa que eu já estou dando, tá? É um desafio, tá? O Cyril John diz que quanto mais tempo, olha que lindo, o Cyril John diz que quanto mais tempo eu passo estando na presença de Deus, isso é forte, irmãos, quanto mais tempo eu passo estando na presença de Deus e buscando a sua vontade, me dispondo a ouvir Deus sobre aquela causa, sobre aquela situação, quando Ele nos fala. E o meu grupo de intercessores, a gente chega num consenso. Quando a gente vai orar por aquilo que Deus mostrou, o resultado ele é surpreendente. O resultado é surpreendente. A gente nem fica muito tempo rezando, não. Porque a gente reza, a gente percebe que a gente atingiu o alvo. Então, na intercessão, o mais importante é ouvir primeiro Deus, para depois a gente focar, para depois a gente entrar no clamor intercessório. E o Cyril John cita aqui, quando ele fala dessa regrinha 2, ele cita Santo Afonso de Ligório. E ele fala, assim,
que Santo Afonso, ele conta uma historinha, né? Que um homem, ele tinha dois empregados. Um empregado, trabalhava muito, trabalhava o dia inteiro, vivia arrumando função e trabalhava o dia inteiro de acordo com aquilo que ele pensava que tinha que fazer. Ai, tem que fazer isso, deixa eu fazer. Tem que fazer mais isso, deixa eu fazer. E o outro empregado dele trabalhava menos, mas ele fazia aquilo que os outros mandavam ele fazer. Ele só fazia aquilo que ele tinha sido mandado. E o Santo Afonso de Ligório fala que esse último empregado, né, ele agradava mais o patrão. Por quê, gente? Porque Deus não coloca jugo. Deus, eu tenho meditado muito sobre isso ultimamente, sabe? Deus, ele não coloca jugo. Às vezes, quando a gente se deixa mover na carne, a gente coloca jugo até nos irmãos. Até nos irmãos. Sobrecarregamos os irmãos. E nós temos que ser movidos no Espírito. Então, quando eu li o capítulo 3 e li esse exemplo que Santo Afonso de Ligório, ele cita, mais cresceu em mim esse cuidado que nós temos que ter uns com os outros, de não colocar jugo, não colocar... Eu nem falo fardo, porque o intercessor ele tem que carregar o fardo da angústia. Mas eu falo jugo, opressão, né? Não podemos. Deus não coloca jugo, ganga em ninguém. O que Deus quer que nós entendamos, então? Que nós devemos orar, mas sempre em sintonia com a sua vontade. O que Deus quer para aquela situação? Quando Deus mostra, quando o Círio John for rezar por aquela menina que estava com dificuldades de aprender na escola, ele começou a rezar e ele perguntou para Deus e Deus mostrou, olha, ela não aprende na escola, ela está com dificuldade porque ela está com ideia suicida. Tem alguém perturbando ela por telefone e isso está perturbando tanto que ela quer morrer, ela quer se matar. Por isso que ela não está conseguindo aprender, ela está perturbada. Deus revelou. Aí eles foram direto no ponto. E aí a intercessão foi eficaz. A regrinha 3 que o Círio John cita aqui no livro tem tudo a ver com isso também. Uma regrinha, uma dica é ligada à outra. E a regrinha 3, ela fala de rezar com visão. E eu já até falei um pouco dela, né? O que é rezar com visão? É você também ler os sinais dos sinais. Você lê os sinais, né? A gente não pode só ficar preso ali naquilo que a gente vê na frente, igual aquele intercessor, aquele pedreiro que está fazendo o muro. A gente não pode ver só o muro, a gente já tem que ver a obra pronta, né? Na nossa mente, a casa já está pronta, quer dizer, na minha mente, o irmão já está parado. Na minha mente, aquele irmão já conseguiu um emprego. Dentro de mim, a graça já aconteceu, né? Então, o Círio John fala que nós devemos rezar e interceder com visão. E ele dá outro exemplo, né? O Círio John fala que tem uma escritora católica americana que escreveu um artigo. E nesse artigo que ela escreveu, ela diz assim lá, que ela pensava que fazer intercessão era rezar por horas e horas, rezar durante a noite, ficar horas e horas e horas e horas rezando. Ela achava que era isso. Gente, muitos de nós pensamos como essa mulher. Mas o Senhor quer mostrar que intercessão não é isso, não é só isso.
Claro, a gente pode ficar horas e horas, pode rezar horas e horas, mas intercessão não é só isso, não. O Senhor quer nos mostrar algo mais. Essa mulher, ela pensava que a oração que ela fazia com lágrimas, às vezes ela ia rezar e até chorava, ela achava que isso ia obrigar Deus a atender o pedido dela. E ela dizia que ela fazia isso tudo, ela ficava muito tempo rezando, às vezes ela chorava diante de Deus, achando que isso ia obrigar Deus a atender o pedido dela, mas ela não parava para ouvir Deus. E aí ela aprendeu um dia o significado daquele versículo, quando Jesus fala assim, vigiai e orai. Aí ela entendeu o que é que Deus queria dela. É preciso estar vigilante, quer dizer, abrir os olhos, estar vigilante, estar atento para ouvir Deus. Olha só. Estar vigilante, estar atento para ouvir Deus, para receber a visão clara de Deus sobre aquela situação, para receber a visão clara de Deus sobre aquele grupo de oração, estar atento, estar vigilante, abrir os olhos para receber a visão clara que Deus tem sobre aquela situação, sobre aquela pessoa, para depois rezar, interceder por aquela causa de forma eficaz. De forma que Deus realmente nos responda. Então, o que acontece conosco, irmãos? Às vezes nós temos uma situação para rezar, para interceder, temos uma pessoa, uma causa para a gente orar, né? Mas nós julgamos o que seria melhor para aquela pessoa, a gente já julga, a gente já entra para a oração falando para Deus o que Deus tem que fazer. A gente julga o que seria melhor para aquela pessoa, a gente julga o que seria melhor para aquela causa, para aquela situação, e a gente começa a orar conforme o que a gente acha, o que a gente pensa. E nós não podemos confiar em nosso próprio julgamento, em nosso próprio pensamento. Porque diz a palavra de Deus em Isaías 55, Deus fala para nós, meus pensamentos não são os vossos, meus pensamentos ultrapassam os vossos. Mas nós temos essa mania. A gente pensa o que seria bom para a pessoa e já começa a rezar. Às vezes Deus quer fazer muito mais do que a gente pensa, né? Então, a nossa intercessão, ela não pode ser centrada no nosso juízo, naquilo que a gente acha que Deus deve fazer. Deus faz isso na vida da pessoa. A gente começa a dar ordem, né? Deus faz isso, Senhor, na vida dessa pessoa. Realiza isso, Senhor. Faz isso. A gente começa a pedir a Deus aquilo que a gente acha que vai ser bom. E Deus quer ir sempre além. Nossos pensamentos não são os dele. Nós precisamos manter a nossa visão no céu, a visão de reino de Deus. O objetivo da nossa intercessão, o objetivo da intercessão que a gente faz, ela não pode ser limitada, o objetivo não pode ser limitado às necessidades desta vida, às necessidades temporais, não é? Não pode. Mais à frente, o Círio John dá outros exemplos e a gente vai clarear mais isso aí, tá? Outra dica que ele dá, outra regrinha, outra dica, né? É a dica 4, a regrinha 4, que é orar com fé. Orar sem duvidar. Orar com fé expectante, orar com fé carismática. Você ora já vendo que aquilo aconteceu. Engraçado que eu vou entrar agora com um testemunho pessoal. Eu tenho colocado para Deus o meu trabalho. Tenho falado para o Senhor, Senhor, eu trabalho muito. E eu trabalho bem, eu trabalho direitinho. Eu sou competente no que eu faço. Mas eu sou pouco valorizada, Senhor, financeiramente.
Então, eu preciso ser mais valorizada financeiramente, Senhor. Eu digo isso para Deus todos os dias. Eu preciso ser, Senhor. Eu tenho consciência de que eu preciso ser, porque eu trabalho muito, muito, sou muito dedicada, Senhor, sou muito responsável, trabalho direitinho, mas eu preciso ser melhor remunerada, Senhor. Aí, irmãos, hoje de manhã, o Senhor colocou no meu coração que eu não preciso mais falar isso com Ele, não. Ele colocou no meu coração que eu tenho que louvar a Deus porque Ele tem algo novo para mim, algo que vai me valorizar, que eu já tenho que tomar posse. Entende? Eu comecei a fazer isso, Senhor, eu já te louvo. Eu não sei o que será, eu não sei, Senhor, o que vai ser, eu não sei, Senhor, como que vai acontecer, mas eu já te louvo, já te agradeço, Senhor, porque a palavra diz que o Senhor é meu pastor. A palavra diz que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará. E eu tomo posse disso. A palavra diz que o Senhor cuida dos seus até durante o sono. E eu tomo posse disso. Então, Senhor, eu já te agradeço. Porque eu serei mais valorizada. Eu não sei como que isso se dará. Eu falei como Nossa Senhora, não sei como isso se dará, Senhor. Mas eu já quero ser grata a Ti, porque a valorização financeira melhor, Senhor, que eu estou precisando, diante de tudo do tempo, do meu empenho, ela será dada, Senhor, porque Tu és o meu Senhor. E eu já comecei a encher de alegria, meu rosto, o meu sorriso, já veio o meu sorriso, já abri o sorriso, já comecei a cantar Esse microfone, às vezes, está como fone de ouvido, aí tem que clicar nele. O meu? O meu? O meu microfone? Não, desculpa. Ah, tá. Tá bom. Então, aí eu comecei já a agradecer a Deus, sabe? Porque todos os dias eu falava isso para Deus, Senhor, eu preciso ser melhor remunerada. Trabalho muito, me dedico muito, sou muito responsável, se eu faço com competência, o Senhor sabe disso. É graça, Senhor. O Senhor me fez assim, né? Dessa forma. E então, Senhor, aí hoje de manhã o Senhor já me deu essa. Se Ele é Deus, se Ele é Senhor da minha vida, eu já começo então a agradecer, porque eu creio que isso vai acontecer, que Ele está preparando alguma coisa. Amém? É rezar com fé. Irmãos, lá em Mateus 21, aí eu pego a Bíblia aqui agora. Em Mateus 21, versículo de 21 a 25, fala assim. Mateus 21, de 21 a 25. Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que fiz com a figueira, mas também, se disserdes a esta montanha, arranca-te daí e joga-te no mar, acontecerá. Tudo que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Aí está o segredo, pedir com fé, sem duvidar. E essa deve ser, diz o Círio John aqui no capítulo 3, uma virtude dominante em operação no intercessor. Círio John fala, né? E a palavra de Deus nos afirma isso. Tudo que pedimos com fé, nós vamos receber. Então, é interceder com fé. O que importa não é o tanto que a gente pronuncia na oração. Diz aqui o Círio John na regrinha, na dica 4. Não é o tanto que a gente pronuncia em nossa oração, não é a tonalidade da voz, a gente reza com voz forte, com voz alta. O que importa é a condição do nosso coração, se o nosso coração realmente é um coração cheio de fé, essa fé expectante, essa fé que crê. Eu não estou vendo ainda, Senhor, mas eu creio, porque diz lá Paulo, nós não podemos viver, caminhar por aquilo que a gente vê. A gente tem que viver, a gente tem que caminhar por aquilo que a gente crê. Repita isso aí, ó. Repete isso aí para você, colocando a mão na sua cabeça. Eu devo caminhar, repete. Não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. É assim, devemos
caminhar, devemos viver não por aquilo que a gente vê. A gente ainda não vê aquele jovem convertido, a gente ainda não vê aquele emprego melhorado, a gente ainda não vê aquela pessoa curada, mas a gente crê. Eu não vivo, eu não caminho por aquilo que eu vejo, eu caminho, eu vivo por aquilo que eu vejo. Então a gente reza com fé, sem duvidar que Deus agirá, não é? E a regra 5, ela vai falar de rezar com amor. A dica de Cyril John: rezem com amor. Rezem com amor. E ele cita, nessa dica aqui, ele cita Santa Teresa d'Ávila. E ele diz assim, Santa Teresa d'Ávila tem aquela frase, né? Tem aquela frase, quem muito ama, muito reza. Quem pouco ama, pouco reza. Né? E é verdade, e é verdade. Não se pode ser intercessor sem amor. Ele fala isso aqui com muita propriedade. Há momentos que o intercessor ele deve orar por pessoas, por nações, por governos, por situações que ele não gosta muito. Às vezes você tem que rezar por um político que você não gosta muito. Você tem que rezar por uma situação, por uma pessoa que você não tem muita simpatia. Mas nós devemos encher o nosso coração de amor antes. Porque se eu for rezar por aquele político com raiva dele, é preferível nem rezar, então. Porque meu coração não tem amor. O coração do intercessor ele deve ser um coração cheio de amor. A falta de perdão também, ela pode ser um impedimento muito grande para o agir de Deus. Por isso que a gente fala que antes de se colocar em intercessão, antes de erguer as mãos santas e interceder, perdoe, libere perdão. Para quem quer que seja. Se é um filho que te contrariou, se é um marido, se é um irmão de caminhada, libera perdão, perdoa. O coração do intercessor deve ser cheio de amor, para que a gente possa ir para a intercessão e apresentar aqueles irmãos, aquela situação, aquelas situações ali para Deus, mas apresentar de uma forma amorosa e não com raiva, né? Não de uma forma fria. E o Cyril John, ele conta aqui algo fantástico nessa dica 5. Ele diz assim que no ano de 1978, lá na Índia, que é o país dele, o parlamento, né, o Congresso, ia votar lá um projeto de lei que proibia, olha só que projeto de lei estranho, diabólico. Era um projeto de lei que proibia que uma pessoa trocasse de religião, proibia que uma pessoa se convertesse para outra religião. Olha que horrível. Quer dizer, a pessoa, se ela estava lá no espiritismo, se ela era uma pessoa muçulmana, se ela era uma pessoa budista, e se ela quisesse ser católica, ela não podia, ela tinha que continuar a vida inteira sendo lá budista, né, sendo lá daquela religião. Então, eles viram que esse projeto de lei não poderia ser aprovado. Então, eles começaram a intercessão. E o padre Rufus, né, eu acredito que muitos de vocês devam ter conhecido o padre Rufus, né, pela Canção Nova. Ele já esteve no Brasil muitas vezes, pregando na Canção Nova, né, acampamentos. O padre Rufus, junto com um grupo de intercessores, eles foram fazer também uma vigília noturna. Olha só, eles foram, né, fazer uma vigília e rezar e interceder para que esse projeto de lei não fosse aprovado. Só que quando eles começaram a rezar, eles não falaram assim: Senhor, não deixa esse projeto de lei ser aprovado. Não permita, Senhor. Eles não ficaram fazendo isso. Aqui, o Cyril John conta que o padre Rufus,
Ele rezou assim, naquela intercessão lá, ele levou todos os intercessores a rezarem assim, ó. Senhor, te agradecemos e te louvamos por esse projeto. Te agradecemos pelo político que levou esse projeto de lei para o Congresso, para o Parlamento. Senhor, te agradecemos e te louvamos pelo governo da Índia. E começou a rezar louvando, né? E tal. E lá naquela vigília, naquela noite, tinha muita gente da Renovação Carismática, mas tinha gente que não era da Renovação Carismática. E eles contaram para o cardeal desse jeito aí que o padre Rufus rezou. E o cardeal, então, ligou para o padre Rufus e perguntou para o padre Rufus, afinal de contas, o senhor está do lado de quem? Porque o senhor, na oração que o senhor fez lá na vigília, o senhor só ficou louvando pelos políticos, o senhor ficou só agradecendo. Só, gente, que o padre Rufus, o que ele fez? Ele fez a oração do amor. Ele orou naquela noite enchendo de amor o coração daquelas pessoas, enchendo de amor as pessoas responsáveis pelo projeto. Ele rezou, gente, louvando a Deus pela vida daqueles políticos, porque ele, padre Rufus, acreditava que Deus tinha um propósito. Quando Deus criou aquele político, quando Deus deu a vida, Deus tinha um propósito para a vida daquela pessoa. Então, ele orou louvando a Deus pela vida daqueles políticos, pelo propósito que Deus tinha na vida daqueles políticos. Ele fez a oração do amor, ele não ficou dando ordem para Deus. Olha só. Ele fez aquilo que Daniel fez quando ele estava lá, os 3 jovens, né, estavam lá na fornalha, né? Louvando. Então, eles louvaram porque eles acreditavam que tudo que acontece, até aquele projeto de lei, estava debaixo do controle da mão de Deus. E no louvor, eles amaram os políticos, eles não julgavam, eles não foram rezar julgando aquele político, porque aquele político não tinha feito a experiência de Deus que eles tinham feito. Então, eles não foram rezar por aqueles políticos, por aquelas pessoas, julgando, condenando, não. Eles rezaram ali, enchendo de amor, apresentando aquelas pessoas a Deus com muito amor. Tá certo? Então, irmãos, mais uma vez, não podemos interceder por pessoas enquanto nós estivermos julgando essas pessoas e guardando ressentimento, né, contra as pessoas. E o que aconteceu? O Círio John conta aqui no livro que o projeto caiu, aquela lei não foi aprovada. O partido político caiu também, o partido político que sustentava aquele projeto de lei caiu. Olha o poder da oração feita conforme a vontade de Deus. Então, às vezes, e eu tenho sim me questionado muito ultimamente, por que muitas coisas que a gente reza, não estão sendo respondidas de forma eficaz? Porque nós ainda não aprendemos a interceder. A gente tem que bater no peito. Bate aí no seu peito. Eu quero ver todo mundo batendo no peito aí agora e falando, eu ainda não aprendi, Senhor, a interceder do jeito que precisa. É a minha culpa, máxima culpa, né? Então, nesse livro, Círio John vem nos ensinar, né, a rezar da forma certa a partir de agora. E ele dá a dica 6, a regrinha 6, que tem muito a ver com a dica 5. Ele fala na regra 6 que nós devemos orar com compaixão. Compaixão. A paixão de Jesus, quando a gente lembra em paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente lembra da dor dele, né? Do sofrimento dele. Então, a gente tem que orar sofrendo junto com aquela pessoa. Aquela situação tem que nos fazer sofrer também.
Isso é orar com compaixão, é sentir a dor do outro. E o Cyril John dá o exemplo que lá nos Estados Unidos, um grupo de crianças ele foi sequestrado. Aquelas crianças tinham sido sequestradas. E os intercessores foram para a brecha, foram interceder para que aquelas crianças fossem encontradas com vida, para que Deus desse o livramento para aquelas crianças. De repente, na hora da intercessão, um dos intercessores teve uma visualização, ele teve uma imagem de que o filho dele estava entre aquelas crianças que tinham sido sequestradas. Mas, na verdade, o filho dele estava bem, o filho dele estava em casa, em segurança. Mas, na hora, Deus mostrou para ele que poderia ser o filho dele. E o que aconteceu? A intercessão dele mudou. Ele começou a rezar com mais compaixão. Ao ver a imagem do filho dele, lá naquele grupo de crianças, a intercessão dele ficou carregada de compaixão. Olha só. Então, orar com compaixão é ser capaz de se colocar no lugar da outra pessoa. Que às vezes a pessoa pede para a gente rezar e a gente fica assim, ai, que bobeira, meu Deus do céu. Mas essa pessoa ainda... Por que ela... A gente pensa dentro da gente. A gente não se coloca, às vezes, no lugar do outro, né? A gente não se coloca. E no Salmo 35, o Cyril John fala, no Salmo 35, no versículo 13 e 14, ele fala aqui, o salmista reza assim, quando eles adoeciam, vestia-me de saco. Olha que lindo. Quando eles adoeciam, vestia-me de saco, mortificava-me com o jejum, como por um amigo ou um irmão. Andei chorando como quem está de luto de mãe, entreguei-me à tristeza. Ou seja, o intercessor, ele sente a dor do outro, né? E Cyril John cita aquele texto maravilhoso de Zacarias 12, quando ele diz assim, lá em Zacarias 12, 10, é uma profecia messiânica, Deus falando que seria derramado sobre a casa de Davi um espírito de compaixão e de súplica. Então, quando a gente tem compaixão, a nossa intercessão acontece com eficácia. Eu estava outro dia rezando em cima do livro de Judite, e lá no livro de Judite fala, né, que Judite, ela se rasgou, ela tirou as suas vestes, colocou sacos, né? Se compadeceu do povo, ela jejuou, 3 noites, ela se colocou em oração. Aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, que intercessão poderosa, que mulher de Deus, Senhor. O que acontecia no coração dela, Senhor, que levava ela a fazer tudo isso, a se render, a se humilhar, a jejuar 3 dias e a rezar 3 noites, Senhor. E o Senhor colocava. Ela amava muito, Heloísa. Ela amava muito, ela sentia muita compaixão pelo povo. É por isso que ela jejuava muito. É por isso que ela rezava dessa forma. Aí falou, Senhor, eu quero amar muito também. Eu comecei a pedir, Senhor, eu quero amar muito também. Dá-me essa graça de amar muito. Porque quanto mais eu amar, Senhor, mais a dor do povo vai ser a minha dor. Tanto que Judite, Esther, elas quando elas se colocavam em oração, ela falava, Senhor, o meu povo, o teu povo, né? E Ruth, né? Ruth, Noemi, Ruth falava, né? O teu povo será o meu povo, falava a nora falando com a sogra. Então, irmãos, é preciso que a gente peça a Deus esse coração cheio de compaixão pelo outro, sabe? Não um coração frio, não, mas um coração sensível à dor do outro. Sensível. E sempre pensar, a experiência de Deus que eu fiz
o outro, de repente, não fez. Então, eu não posso julgar, rezar julgando o outro, né? Dica 7. Regrinha 7. Rezar se identificando com aquela pessoa. É isso, é rezar se colocando no lugar do outro. Tem tudo a ver a regra 7 com a regra 6, que eu acabei de falar, que é orar com compaixão. Tem tudo a ver essa dica 7, que é rezar se identificando com aquela pessoa, né? Tem tudo a ver com essa dica 6 que eu acabei de falar, que é orar com compaixão. E nessa dica 7, o Cyril John fala do assumir o fardo, né? Assumir a angústia do outro. Assumir a angústia do outro. Assumir o fardo daquele por quem a gente está rezando. Ao orar pelos... E ele fala mesmo no livro dele, nesse capítulo, ele fala assim que ao orar pela conversão dos pecadores, que a gente tem até que rezar, a gente às vezes reza errado. A gente fica assim, Senhor, converte os pecadores, Senhor e tal. E o certo seria a gente falar, Senhor, tenha misericórdia de nós, pecadores. A gente às vezes se acha muito santo, né? E acha que só o outro é pecador. Não. Então, o Senhor, ele pede que o intercessor peça perdão em nome de quem ele está orando. Vou repetir. O Senhor, ele nos ensina a interceder pedindo perdão em nome de quem a gente está rezando. Exemplo, vou citar um exemplo meu. Essa semana, o meu grupo de intercessão aqui da minha cidade, nós fomos rezar, né? Fazer o nosso momento de intercessão. E presencial, nós já estamos rezando presencialmente, né? O núcleo é mãe da cidade, nós já estamos nos reunindo, somos 3, 4 pessoas, né? Então, a gente fica ali na capela, rezando, né? É uma capela privativa, privada, não tem interferência de pessoas, né? A gente chega, a gente fecha, a gente fica ali, somos 4, a gente com máscara, né? Um pouco afastada, mas a gente fica ali junto, rezamos, intercedemos essa semana, fizemos um clamor muito forte pela renovação carismática dessa cidade que eu moro, sabe? E aí, no momento, o Senhor nos levou a pedir, Senhor, nós nos apresentamos a Ti, somos a renovação carismática dessa cidade, Senhor. Nós nos apresentamos a Ti, perdoa-nos, Senhor. Venha nos perdoar, Senhor, pelos nossos pecados. Hoje aqui, Senhor, é a renovação carismática católica dessa cidade que se dobra diante de Ti, Senhor. Entenderam, irmãos? Nós rezamos, o Senhor nos levou a rezar dessa forma. Nós não ficamos lá, Senhor, liberta a renovação carismática dessa cidade, converte os servos, cura os servos, levanta os servos. Não, nós não ficamos fazendo isso. Nós nos colocamos, porque nós somos dessa cidade. Nós fazemos parte de um grupo de oração dessa cidade, né? Então, nós somos rezar dessa forma. Nós rezamos dessa forma. Senhor, somos a renovação carismática dessa cidade. Nós estamos nos colocando, Senhor, colocamos toda a renovação carismática de Ubá diante de Ti. Liberta com a sua misericórdia, Senhor. Abraça com a sua misericórdia a renovação carismática, Senhor. Estamos aqui por toda a renovação. Somos a renovação. E o Senhor, é assim que o Senhor quer, que nós nos identifiquemos com as causas. E nós aprendemos isso, irmãos, com Esther, com Judite, com Neemias, com Daniel. Quando Daniel ia rezar, quando Neemias ia rezar, o que eles falavam? Quando eles iam rezar pelo povo que tinha pecado, eles não falavam assim, o seu povo pecou, Senhor. Eles não falavam assim, não. O que eles falavam? Pecamos, Senhor. Pecamos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Olha que lindo. Neemias tem aquele trecho, né? E Cyril John, ele cita isso.
aquele texto de Neemias que fala: dia e noite eu oro, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra ti, Senhor. Sim, Senhor. Círio John fala isso, citando aquele trecho de Neemias. Sim, Senhor, também eu, Neemias também diz também eu e a minha família pecamos, Senhor. Dia e noite confessando os pecados que nós israelitas cometemos contra ti. Ou seja, o intercessor, ele não se coloca como santo, né? Ele não se coloca como o imaculado, né? Diante de Deus, como o perfeito, não. Ele se coloca tão necessitado de misericórdia quanto aqueles pelos quais ele ora. Então, ele se identifica. E Paulo, quando eu estava lendo esse capítulo e preparando nesse momento com vocês, quando eu li essa parte, eu me lembrei daquele texto de Paulo, quando Paulo fala: quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Então, quer dizer, quando um membro do seu corpo, um dedinho, está doendo, todo o seu corpo fica mal. Então, quando tem uma pessoa na comunidade sofrendo, longe de Deus, todo o corpo, que é a comunidade, sofre junto, né? Então, isso o que é? É a comunhão das almas, a comunhão dos santos, é o corpo místico da igreja. Quando um se santifica, todo o corpo também se santifica. Quando um se converte, todo o corpo ganha também com aquela santificação, né? E Círio John fala de Moisés. Quando Moisés vai rezar pelo povo de Deus, que fez o bezerro de ouro, o povo de Deus de cabeça dura, o povo israelita, né? Rebelde. Moisés fala: perdoa, Senhor. Perdoa o seu povo, é o seu povo, Senhor. Perdoa-nos, somos o seu povo. Ou o Senhor perdoa, ou o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Olha só, olha a audácia dele, né? E o Círio John fala uma coisa muito bonita aqui nessa dica 7, nessa regrinha 7. Ele fala assim, ele cita uma frase. Olha que frase linda, gente. A oração de intercessão é amor em seus joelhos. A oração de intercessão é amor nos joelhos. Muito lindo, né? Dica 8. Qual é a dica 8? A regrinha 8. A regrinha 8 é rezar em unidade. A dica 8. Rezar em unidade com os irmãos, né? A unidade ela é tão importante que quando Jesus, antes de Jesus passar pela paixão, ele fez uma oração, né? A última oração dele é chamada de oração sacerdotal. E na oração sacerdotal de Jesus, ele fala que todos sejam um. Olha só, a última coisa, hein, que ele pede, que todos sejam um. Se era a última oração, né, Jesus podia ter falado para o Pai: Pai, que não haja fome na terra. Pai, que não haja enfermidade na terra. Pai, que não haja sofrimento na terra. Mas ele não faz isso. Ele pede que todos sejam um. Olha a importância da unidade. Porque se todos fossem um, se todos forem um, todos viverem o amor, a vivência do amor já é o reino de Deus pleno entre nós. Não precisa de mais nada. E nessa dica número 8, o Círio John coloca para nós aqui no livro Mateus 18, versículo 19.
É aquele texto lá que todos nós já ouvimos, já lemos, às vezes na nossa Bíblia, está até grifado. É aquele texto que fala assim, ó, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus concederá. Está de acordo, unidade, pedir junto. A gente sabe que os apóstolos e Nossa Senhora ficaram no cenáculo vários dias rezando, estavam em acordo, em unidade. E eles perseveravam lá em oração. E o que aconteceu? Com a perseverança deles ali juntos, rezando, pedindo juntos, aconteceu o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Então, irmãos, mais milagres vão acontecer quando nós entendermos o poder de orar em unidade, em comunhão, buscar o Senhor com uma só alma, com um só coração, com uma só mente, com um só espírito. O grupo de intercessores deve ser um com o outro, serem irmãos que vivam a fraternidade, a unidade. E eu te pergunto, há unidade no seu grupo de intercessão? Há unidade no seu grupo de intercessão? Você é um instrumento de unidade ou um instrumento de divisão no seu grupo de intercessão? Fica aí para a gente refletir e rezar na nossa oração pessoal. Da dica 8, eu vou para a dica 9. Rezar com fardo espiritual. Há um fardo no coração de Deus. Há um fardo no coração de Deus. O desejo de salvar o povo. O desejo de salvar almas. Esse é o fardo. É a angústia, podemos dizer assim, constante lá no coração de Deus. E no nosso coração, esse desejo, o desejo do coração de Deus também deve estar. Essa angústia pela salvação das almas, né? E nós sabemos que nós temos, no nosso dia, né? No nosso dia, nós temos uma rotina. A gente trabalha, a gente cuida do almoço, a gente lava uma roupa, a gente sai para trabalhar fora, a gente tem vários afazeres. Mas a gente deve estar, diz o Cyril John, nessa regrinha 9, nessa dica 9, ele diz assim, que as necessidades das pessoas, as necessidades e as situações do mundo precisam de misericórdia em meio à nossa rotina diária. Então, mesmo a gente fazendo as nossas atividades, né, do dia a dia, a gente vai apresentando, oferecendo tudo que a gente faz, tudo que nos acontece, tudo que a gente vive, a gente apresenta para aliviar o fardo espiritual do coração de Deus. Tudo, a gente não desperdiça nada. É uma dor de cabeça, eu ofereço por essa situação. Outro dia, assistindo um videozinho pequenininho da Emir Nogueira, co-fundadora da comunidade Shalom, e ela dizia assim, o testemunho dela. Ela dizia assim que intercessão é mais do que ficar blá, 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 blá diante de Deus, mas é intercessão com a vida. E realmente eu já fiz alguns ensinos algumas vezes, falando disso, que a intercessão ela deve ser com a vida. Então, você está lá sentindo sede, a Emir Nogueira falou, você está sentindo sede, mas você se lembrou daquela pessoa. O que você faz? Não, eu não vou tomar água agora, vou tomar daqui a 5 minutos. Eu vou oferecer mais 5 minutos de sede em favor daquela pessoa. Você está com fome. Você faz a mesma, não vou comer agora, vou aguardar, vou esperar mais um pouquinho. E vou oferecer
na intenção daquela situação, né? Ah, eu não gosto disso. Você chegou numa casa, né, lá como visita, e a dona da casa te ofereceu algo para você comer que você não gosta muito. Não é agradável ao seu paladar. O que você faz? Você vai comer e você vai lembrar daquela situação. Senhor, eu não gosto, mas por aquela situação eu vou comer. Entenderam? Ela foi ensinando. E é isso, eu já fiz também algumas vezes ensinos assim. Uma dor de cabeça a gente oferece, uma contrariedade que nos acontece, né? Para quê? Para rezar com a vida. Mais do que com as palavras, rezar com a vida. E a última dica dele, a última regrinha, é ser persistente, ser perseverante. E aí, Círio John cita aqui o texto de Hebreus 7, versículo 25, que diz que ele, Jesus, está sempre vivo para interceder. Jesus está vivo para interceder. Jesus está vivo para pregar? Lá no céu ele prega? Jesus está vivo para ficar ministrando oração por cura e libertação lá no céu? Jesus está vivo lá no céu, à direita do Pai, para interceder. Olha que lindo! Olha que maravilha! E ele nos escolheu para ser intercessores. Que bênção que é ser intercessor, né? O intercessor, ele fica na brecha. Intercessor é aquela pessoa que toma posição diante de Deus por uma causa específica. Não apenas por alguns minutos ou algumas horas. Não. Ele fica assim algum tempo ali, ele reza, né? E depois ele esquece? Não, ele não esquece. Porque intercessão, ser intercessor, ser intercessão com a vida é tomar uma posição de forma perseverante até que aconteça algo naquela situação. Então, ele vai, sim, ele tem alguns momentos em que ele se retira para orar por aquela causa, por aquela pessoa. Ele tem lá o seu dia na semana que o grupo de intercessores se reúne para rezar pelo grupo, pelo coordenador, pelas ovelhas do grupo de oração, pelos retiros da renovação que vão acontecer. Mas saindo dali, ele não se esquece daquilo que ele pediu. Ele leva aquelas intenções no coração. E durante a semana, aquelas intenções continuam no coração dele. O que Isaías fala? O que fala lá em Isaías 62? Em Isaías 62, versículo 6. Sobre as tuas muralhas, Jerusalém, os guardas a te vigiar. Eles vigiam noite e dia, todo o tempo, sem descanso. Irmãos, sem descanso, todos os dias, todo o tempo. Nem vós que sempre celebrais o Senhor, não tenhais descanso. O Senhor está falando para a gente não descansar, não. Não é que a gente tenha que ficar falando, rezando o dia inteiro, falando. Não. Mas aquelas intenções, elas não saem do nosso coração. E diz, vós que sempre celebrais o Senhor, não tenhais descanso, nem deixeis que ele tenha descanso, até confirmar, até fazer de Jerusalém o poema do mundo, até aquela causa ser tocada por Deus, até aquela pessoa ser tocada por Deus. É como aquele amigo que insiste, né? Lá em Lucas 11, Jesus conta a parábola daquele amigo que chega na casa do outro e insiste a noite inteira e bate. O dono da casa vai abrir para ver se ele para de bater. É assim que a gente tem que fazer com Deus também, né? Como aquela viúva que vai lá no juiz e pede para o juiz, faça-me justiça, né? E nesse texto de Lucas, o Senhor fala, ele coloca esse texto da viúva
ensinando que é preciso orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo, não é? Orar sem cessar, como Paulo fala. Claro que isso não significa, irmãos, ficar 24 horas de joelhos. Não significa isso, orar sem cessar. Não dá descanso. Será que Deus não quer que eu descanse? Não, Deus quer que você descanse, que você tenha os seus momentos de descanso, de lazer. Quando fala orar sem cessar, quando fala que a gente tem que estar constantemente na brecha, não significa que eu tenho que ficar 24 horas de joelho, não. Mas significa que eu tenho que tomar consciência daquela necessidade. Estar em sintonia com Deus por aquela situação, mesmo em meio às minhas atividades diárias, mesmo no meio da minha rotina, dos meus afazeres. Aquela situação, ela está ali no meu coração. O meu pensamento, de vez em quando, ele se eleva a Deus por aquela situação, não é? Não significa que eu tenho que fechar o meu quarto e ficar ali, vou ficar em intercessão agora 24 horas. Não, ninguém tem condição de fazer isso, e nem Deus pede isso de nós, tá certo? E são essas, então, as 10 dicas do Cyril John, 10 dicas que ele dá, não é? É um capítulo grande, viu, gente? É um capítulo grande. Eu citei aqui as 10 dicas, e agora tem ainda o tópico 3, que fala especificamente da intercessão profética. Mas tudo que eu falei até agora tem tudo a ver com a intercessão profética. Tudo que eu disse até agora, baseado aqui no livro do Cyril John, foi um preparo para aquilo que eu vou falar agora, que é intercessão profética. Esse alto nível de intercessão, né? Mais uma vez eu quero dizer, não é que a gente não vá rezar pelas nossas listinhas, né? Mas a gente, além delas, a gente tem que se abrir para ouvir as intenções do coração de Deus. E mais, quando eu apresento uma causa, eu rezo por aquela causa, eu já não vou falar o que Deus tem que fazer naquela causa. Primeiro eu tenho que saber o que Deus quer fazer, para depois eu rezar. Né? Intercessão, a gente sabe que é se colocar entre uma situação e Deus, entre uma pessoa e Deus. A gente faz a ponte, a gente faz a mediação. Isso é intercessão. Fazer essa ponte, essa ligação entre aquela causa e Deus. E o que é profética? Profeta, ser profeta significa ser porta-voz de Deus. Ser profeta, irmão, significa ser depositário da vontade de Deus. Olha que forte, olha que bonito. Aquele homem é um profeta, ou seja, ele é depositário da vontade de Deus. Deus deposita nele a sua vontade. Nós somos chamados a ser profetas. Porque Deus quer que nós façamos intercessão profética. E a intercessão profética, ela só vai acontecer quando nós formos depositários da vontade de Deus. Então, o que é fazer intercessão profética? É interceder segundo a vontade de Deus, de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Então, tem uma diferença entre a gente apresentar aquela lista de pedidos, não é? Para Deus, tem diferença entre a gente apresentar aquela lista de pedidos, né? E apresentar a Deus assim, Senhor, eu me abro para acolher as causas, as situações que estão no seu coração, que são aquelas mais urgentes, Senhor. Pode depositar em mim, Senhor, as situações mais urgentes pelas quais o Senhor quer que eu ore. Então, tem diferença,
né? Quando a gente vai apresentar aquela lista, coordenador do grupo, a renovação da cidade, da diocese, os retiros, o nosso grupo de oração, o pregador da semana, quando a gente vai apresentar aquela lista, a gente está fazendo oração de reparação, né? Muita coisa ali está desordenada, então a gente está como se a gente estivesse pegando uma parede e consertando, colocando os rebocos, está reparando. Quando a gente se coloca assim, Senhor, eu me abro, Senhor, pode depositar em mim o seu querer, Senhor, a situação, a causa que o Senhor quer que eu reze. Aí a gente vai, geralmente, fazer oração de prevenção. Muitas vezes o Senhor nos coloca alguma coisa para a gente rezar, alguma situação de perigo, para a gente rezar e fazer ali a oração de prevenção, né? Para que aquilo de mal não aconteça. Pode ser que o Senhor faça isso conosco, né? Então, você pode ficar se perguntando assim, mas Deus não é Deus? O Senhor não é Deus? Por que ele precisa que eu interceda? Né? Se ele é Deus. Algum tempo atrás, alguns anos, eu não me lembro o ano, saiu uma rede nacional do Ministério de Intercessão, e nessa rede nacional do Ministério veio escrito assim que Deus ele quer ser incomodado pelas nossas orações. Então, a gente tem que pedir e esperar a providência de Deus. Lá estava falando que Deus ele não usa o poder dele para controlar tudo, que nós não somos marionete na mão dele. Ele não usa o poder dele para controlar tudo. Né? Então, ele quer que a gente fique esperando a providência dele. Então, ele quer ser incomodado, ele quer que a gente vá até ele. Né? E quando a gente for até ele, irmãos, é preciso se calar. Né? Calar a voz das nossas preocupações, a voz do que eu acho, né? Eu acho. Não. Cala a voz do que eu acho, do que eu penso, se esvazia, para que o Espírito Santo inspire o que deve ser rezado. Para que ele revele, através dos dons carismáticos, o que deve ser rezado, qual é a causa que está prejudicando, o que está prejudicando realmente aquela situação, aquela pessoa, né? É isso, tá bom? E o Cyril John, ele cita aqui, quando ele fala de intercessão profética, o texto de Romanos 12, o mesmo texto que é a palavra rema para a renovação carismática do Brasil esse ano, né? A palavra de Romanos 12, versículo 2. Palavra de Romanos 12, versículo 2. Eu vou buscar na Bíblia para ler direitinho para vocês. Romanos 12, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar. Muito forte. Renovando vossa maneira de pensar e julgar. Eu vou rezar para o Brasil, para o governo. Eu acho que devia ser... Você não acha nada. Quem acha, quem tem que achar e fazer é Deus. Eu vou pedir assim, assado. Não, só ora. Se Deus revelar algo, reza em cima do que Deus revelar. Tá? Porque às vezes a gente vai rezar com os nossos achismos e a oração não acontece, né? A resposta de Deus demora. Renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. E o Cyril John, quando ele fala dessa palavra, ele dá o exemplo. Ele diz assim, que uma equipe de servos foi pregar lá na cidade dele. Ele convidou lá uma equipe de servos, e esses servos foram lá na cidade dele pregar um retiro, na cidade de Nova Delhi. E nessa cidade, havia assim, muitas ruínas. Havia assim, entrada. Para entrar na cidade, a gente entra numa cidade,
A minha cidade aqui, ela tem 4 maneiras de chegar nela. 4 entradas. Não sei a sua. Mas aquela cidade também, ela tinha, assim, ruínas de portões nas entradas da cidade. E quando eles chegaram, os servos chegaram lá na cidade para pregar o retiro, eles falaram com o Círio John assim, que quando eles estavam rezando pelo retiro, eles receberam de Deus uma revelação. Olha só, eles foram rezar para o retiro e, através dos dons carismáticos, Deus deu para eles uma revelação, que os portões daquela cidade eram obstáculos para a conversão daquela cidade. Os portões, aquelas ruínas, pode ser que aquelas ruínas, de repente, tinham sido consagradas ao mal, né? Alguma coisa, mas Deus revelou para eles que aqueles portões, aquelas ruínas, né? Estavam impedindo a cidade de receber um reavivamento espiritual. Então, eles tiveram o seguinte discernimento: eles foram para aqueles portões, para aquelas entradas, e lá eles fizeram uma oração de combate espiritual. E a partir do momento dessa intercessão, foi uma intercessão profética. Por quê? Porque eles se colocaram em oração. Então, agora vocês estão... Eu vou clarear para vocês tudo aquilo que eu falei até agora. E através desse exemplo, o que vem a ser, então, essa intercessão profética? É uma intercessão movida pelos dons carismáticos, onde nós ouvimos Deus para aquela situação. Ou seja, eles estavam preparando um retiro. Então, se eles ficassem ali, Senhor, abençoa o retiro, Senhor, o que o Senhor quer para o retiro, Senhor? Eles foram rezar, apresentaram o retiro, apresentaram a cidade, e Deus foi além do retiro. Por quê? Se eles fossem para lá e pregar o retiro sem fazer a oração naquelas ruínas, o retiro não ia ter valor nenhum, as pessoas não iam receber as graças do retiro. Então, olha que lindo, Deus mostrou para eles que não adiantava eles irem para lá para pregar o retiro sem antes eles irem para os portões da cidade e fazer ali a consagração da cidade e rezar pedindo a libertação, porque ali naqueles portões alguma coisa tinha sido feita ali para que aquela cidade fosse fechada ao poder de Deus. Então, ir lá para pregar o retiro, o pessoal ia ouvir entrar aqui e sair por aqui. Entenderam? Então, olha, quando eles foram rezar pelo retiro, Deus mostrou para eles tudo isso. Se eles fossem lá pregar o retiro, sem antes eles libertarem pela oração do combate espiritual a cidade, se eles não fizessem a oração de libertação pela cidade, não ia adiantar nada, né? Então, a partir desse momento de intercessão profética, houve um crescimento, né, tremendo na cidade, diz o Círio John. A renovação espiritual da cidade aconteceu. Então, o que é intercessão profética? Eu venho falando desde as 3 horas e pouco aqui. É ouvir Deus e rezar em cima do que Deus mostrou, irmãos. É isso, é simples. É simples. É ouvir Deus e rezar em cima do que Deus mostrou. Isso é intercessão profética. E nós podemos fazer isso até dentro de casa, sozinhos, na nossa oração pessoal. Por isso que eu pus esse desafio para vocês hoje. Vocês se esvaziarem, pedirem perdão, colocar suas preocupações no coração de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui disponível, revela-me o que tu queres. E Deus vai colocar uma causa, uma situação aí, tá bom? No coração, no seu coração. E o Círio John, ele continua aqui no livro dizendo que é preciso agir de acordo com a visão que Deus dá, de acordo com a revelação que Deus dá, de acordo com a mensagem que Deus dá. Então, olha só, se aqueles irmãos tivessem ido lá
tivessem rezado por aquele retiro. Deus mostrou que aquela cidade estava fechada para a graça de Deus, que algo tinha sido feito lá nos portões da cidade, fechando aquela cidade para a graça de Deus. Se eles tivessem ficado só nisso e não tivessem ido lá para os portões da cidade e feito uma oração de consagração a Deus, feito uma oração de combate, de libertação, a intercessão profética não teria sido completa. Quer dizer, só ouvir Deus e não colocar a estratégia em ação não fica incompleto. Então, o Cyril John fala que é preciso agir de acordo com aquilo que Deus nos falou, de acordo com a mensagem que Deus nos dá. Tá certo? Um outro exemplo é a mulher que orava pelo pai alcoólatra. Cyril John cita esse exemplo. Gente, olha que exemplo bom. Uma mulher rezava pela libertação do pai dela, que era alcoólatra. E ela rezava: Senhor, liberta meu pai desse vício, liberta, Senhor. E todo dia ela rezava pela libertação do pai dela, que era alcoólatra. Mas ela foi num retiro, e lá no retiro ela ouviu um ensino sobre intercessão profética, que era preciso interceder, mas ouvir Deus para aquela situação. Então, ela foi rezar do jeito que ela aprendeu, né? Por isso que você, a partir de hoje, vai rezar também do jeito que você está aprendendo, né? Então, quando ela foi rezar do jeito certo, Deus mostrou para ela que ele queria fazer mais no pai dela do que ela estava pedindo. Que ele não queria libertar o pai dela só do alcoolismo, não. Que ele queria era a salvação da alma do pai dela. Ele queria era levar o pai dela para o céu. Aí ela mudou a oração dela. Aí ela falou: mas como é que eu vou fazer isso? Então Deus inspirou no coração dela, né? Ela começou a orar, não pedindo mais a libertação do álcool, mas ela começou a orar para o pai dela se arrepender dos pecados. Ela começou a orar para que seu pai se reconciliasse com Deus, porque se ele se convertesse, ele iria largar o álcool, ele iria largar a vida errada, enfim, ele iria ganhar vida nova, certo? E foi isso que aconteceu. Ela mudou o foco da oração dela, passou a rezar para o pai dela se arrepender, para ele se reconciliar com Deus, e depois de 2 meses que ela estava orando desse jeito, ele se arrependeu, voltou para casa e a família toda se converteu. Olha que bênção, porque ela aprendeu a fazer intercessão profética. Então, o que a gente vê com isso tudo? Que está faltando a gente buscar lá na mente de Deus o que Deus quer para as pessoas, o que Deus quer para o nosso grupo de oração, o que Deus quer para as situações, e não ficar limitando, né, gente? Assim, estreita a nossa visão, não ficar limitando o fazer de Deus ao que a gente acha que é melhor para aquela pessoa, ao que a gente acha que é melhor para aquela situação. Não limitar Deus ao que nós achamos que é melhor, ao que nós julgamos que é melhor. E quando não oramos desse jeito? E quando nos falta esse jeito profético? E quando nos falta profecia na hora da nossa intercessão? Quando nos falta esse jeito carismático de ouvir Deus, de ser usado pelos carismas, né? Quando a gente não reza desse jeito, a nossa oração pode não ser respondida, porque Deus está querendo aqui e nós estamos para cá. Pode ser que a nossa oração não seja eficaz. Ela não vai atingir o alvo. A gente está atirando para todo lado, mas não está atingindo o alvo que Deus quer. Não será na vontade de Deus, será de acordo com a minha vontade. A gente começa a rezar de acordo com o nosso juízo, com o nosso julgamento, com o nosso acho,
com o nosso querer, né? Então, nós precisamos avançar para níveis mais altos, né? A nossa intercessão, ela não pode se basear na nossa própria compreensão das coisas. Olha só, a nossa intercessão, ela não pode se basear na nossa própria compreensão das situações, mas ela deve se basear naquilo que o Espírito Santo naquilo que o Espírito Santo revelar, na direção que o Espírito Santo mostrar. Então, nosso grupo de oração. Apresentamos as ovelhas, vamos pensar no nosso grupo, né? Vamos pensar. Então, a gente vai rezar para o nosso grupo. Senhor, aí a gente vai pedir a Deus, Senhor, eis o nosso grupo de oração. Nós apresentamos as ovelhas, Senhor, do nosso grupo de oração. Apresentamos os servos do nosso grupo de oração. O Senhor é o dono do grupo de oração. O Senhor é o Senhor do grupo de oração. Envolve, Senhor, os que estão doentes, os que estão no pecado, os que estão ansiosos, Senhor. Envolve no seu amor, Senhor, aqueles que estão desanimados. E aí você começa a orar em línguas. Ora em línguas. Ora em línguas, ora em línguas. Cante em línguas sobre o grupo de oração. Cante muito em línguas, louve pelo grupo de oração, louve pelas ovelhas, louve, cante em línguas, silencia. E escuta o Senhor. Escuta o Senhor. O Senhor vai falar através de um, através de outro. Todo mundo partilha o que recebeu de Deus. Entra num consenso, faz o discernimento reflexivo. Entra no consenso e ora de acordo com aquilo que o Senhor mostrou, que o Senhor revelou. Heloísa, e se o Senhor não mostrou nada? Continua a orar em línguas. E se até o final da reunião o Senhor não mostrou nada? É porque os servos não estão praticando os dons carismáticos em casa, na oração pessoal. E aí, se não está praticando em casa, não está parando para ouvir Deus, chega no grupo de intercessão, está travado. Então, é treino, é prática, é treino, é prática. Tá bom? Já deu 5 horas. Deu 5 horas aqui. Louvado seja Deus por essas 5 horas. Poderia ir mais. Eu não vejo a hora desse livro chegar e de colocar em prática. Vamos fazer uma oficina. Então. Mas essa oficina vai acontecer hoje à noite. Todo mundo vai fazer a tarefa de casa que eu marquei, né? Vamos. Todo mundo vai fazer, né? Depois pode todo mundo praticar. Depois que todo mundo fizer essa tarefa de casa, essa tarefa não precisa ser só hoje, não. Você pode fazer ela todo dia. Quem sabe numa próxima oportunidade, todo mundo vai partilhar aí o que tem recebido de Deus na sua oração pessoal. Esse jeito de rezar ouvindo Deus, parando para ouvir Deus. Tem gente que fala assim, mas eu não escuto nada, eu escuto só os pensamentos, aí vem a preocupação com meu filho, vem o que aconteceu ontem lá no meu trabalho, na hora que eu paro para ouvir Deus, vem um monte de coisa. À medida, o que eu oriento para você? À medida que você for treinando essas coisas, os seus pensamentos, eles vão sendo silenciados. Tá? Mas você tem que ir treinando. Isso é treinamento, gente. Não é de uma hora para outra que a gente está assim e, de repente, não. Porque, no princípio, quem não está acostumado a fazer silêncio na presença de Deus, as primeiras vezes, você faz silêncio e vem um monte de coisa. Vem um monte de coisa. Uma coisa que aconteceu com você semana passada. Vem uma coisa que você... Vem um monte de coisa para tirar ali você, para te distrair. Mas é treino. Faz um dia, faz 2, faz 3. Vai chegar uma hora que você começa a
captar, olha o que eu vou dizer, você começa a captar, dentre várias coisas que vêm, você capta uma que é a voz de Deus. Você capta uma que é a inspiração de Deus. Você consegue discernir, dentre um monte de coisa que chega, uma que é a voz de Deus, tá? Faltou só 2 páginazinhas assim pequenininhas para falar, mas praticamente assim eu trabalhei o capítulo todo, né? Eu agradeço, né? 5 horas.